Do Jornal Público, este é o P24. O PSD usou o dinheiro público para financiar atividades internas. É caso único na Assembleia da República? 7 da manhã de quarta-feira, a Polícia Judiciária bate à porta do ex-líder do PSD, Rui Rio, com um mandado de busca. Durante a manhã, Rio vem à varanda do seu apartamento, um quinto andar na zona da Boa Vista. Com ar sorridente, conversa de forma sarcástica com os jornalistas que estão cá em baixo. Quando lhe perguntam se é o pior dia da sua vida, garante que sim e que dali vai para o médico. Não, vou daqui para o médico. Porquê? Porque você está muito alto. Rio diz: estou-me a sentir muito mal, estou cheio de medo. Vão descobrir os crimes todos que eu cometi. Estou lixado. O caso remonta a 2018, quando Rui Rio era líder do PSD. Em causa está o facto de terem sido pagos ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República, verbas que seriam exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares. Rui Rio não nega essas práticas dentro do PSD, mas diz que não é caso único, porque todos os partidos o fazem. Não, os pagamentos não são ilícitos, mas são os partidos todos, porque é que também é o PSD, os partidos todos. Explicar-nos o que aconteceu, se alguma coisa aconteceu no meu tempo, foi uma reforma no sentido precisamente de moralizar ao máximo tudo isto, que não é que estivesse mal, atenção, não é que estivesse mal, mas moralizar para o direito. Mas se a prática é transversal a toda a Assembleia da República, por que o foco no PSD? Neste episódio vou falar com Leonete Botelho, editora de política do Público. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Leonete, a PJ fez buscas na casa de Rui Rio, também na sede do PSD em Lisboa e no Porto, em casa de alguns funcionários. Este caso remonta a 2018, quando Rui Rio estava à frente do PSD, mas só agora é que a PJ vem procurar provas. O que é que está em causa neste caso e quem são os visados? Olha, Inês, daquilo que conseguimos perceber até agora, que foi noticiado e divulgado pela própria Polícia Judiciária, pelas autoridades, é que está em causa, ou estará em causa, crimes de peculato, ou seja, de utilização indevida de dinheiros públicos e, em concreto, por aquilo que percebemos, até pelas buscas que foram feitas também, não só à casa de Rui Rio, como de Flor Bela Guedes, que foi assessora de Rui Rio durante todo o tempo em que ele foi presidente do partido, do PSD, estará em causa o facto de Flor Bela Guedes ter sido contratada como assessora pelo grupo parlamentar. Ora, esta é uma prática corrente e repetida desde há décadas pelos partidos e é de facto um dos motivos que tem causado muitos problemas, em particular na parte da apreciação das contas dos partidos, porque têm que identificar claramente o que é usado, quais são as verbas que são usadas no grupo parlamentar e no partido político, diferenciando-as. No entanto, continua a haver esta promiscuidade neste sentido. O que a lei diz, na lei dos financiamentos políticos, é que os partidos políticos têm direito a uma subvenção pública para o partido político que deriva do número de votos que têm em cada eleição legislativa. E, portanto, durante todos os anos que durar essa legislatura, vai ser sempre essa verba em função do número de votos que tiveram nas últimas eleições legislativas. Neste momento, ao valor do IAS, que é o Indexante de Apoios Sociais, com base no qual é calculado, para teres uma ideia, cada voto vale para o partido 3,56 euros. 3,5 euros. Sensivelmente, ao valor de 2023. Cada um dos nossos votos dá ao partido em que votarmos esse valor anual, desde que o partido tenha acima de 50 mil votos, ainda que não tenha representação parlamentar. Outra coisa diferente, que está na mesma lei, mas numa linha à parte, é aquilo a que tem direito cada grupo parlamentar, ou deputado único, ou deputado independente, pelo facto de ter sido eleito.
E essa é uma verba que está adstrita ao trabalho parlamentar. Essa verba é uma verba anual, que tem a ver, que é cerca de 4,5 vezes o indexante de apoio social por ano para o partido. Os números são completamente diferentes e são calculados em função do número de deputados eleitos. E são atribuídos ao grupo parlamentar / deputado para o trabalho parlamentar. E estas duas coisas não se deviam misturar. Uma coisa são as subvenções para o partido que deriva do número de votos, outra coisa são as verbas atribuídas para o trabalho parlamentar, que tem a ver com o trabalho de cada deputado, cada grupo parlamentar, que pode ter as assessorias que tiver, pode ter deslocações, pode ter gabinetes, uma série de coisas que têm a ver com o trabalho parlamentar. Pronto, e é isto que está a ser misturado, não é? E que sempre foi. E que é quase impossível fazer um levantamento daquilo que são os contratos, porque até não são propriamente públicos os contratos dos partidos, não é? Que os partidos fazem com os seus assessores. O que é que acontece? Muitas vezes, e nós vemos isso com muita frequência, eu diria, é transversal a todos os partidos e a todos os tempos, desde que existe uma lei de financiamento dos partidos, como a verba para o grupo parlamentar é bastante alta. Claro, em função dos deputados que elegem, mas sobretudo nos dois maiores partidos, é bastante elevada. Os partidos aproveitam para contratar assessores, que supostamente são para o grupo parlamentar e são pagos por esta verba da assessoria parlamentar, mas que depois estão a trabalhar para o partido. E aqui é que entra essa confusão, esta promiscuidade, e segundo Margarida Salema, que nós ouvimos para um artigo que publicámos há pouco, é de facto uma violação da lei. É uma violação na prática da lei, que há acórdãos, dezenas, ou pelo menos muitos acórdãos do Tribunal Constitucional a dizer que as coisas devem ser separadas e mas a pedir a lei aos é clara, partidos... então, sobre isso? Não há nenhuma... Não, a lei é clara o suficiente. É clara o suficiente a dizer que a verba que é atribuída aos grupos parlamentares é para o trabalho parlamentar. Okay? Só que, de facto... sobra quando um grupo parlamentar tem muitos deputados, como o PSD tem neste momento 77 ou o PS 120, estas verbas por deputado são bastante grandes e, portanto, de facto os partidos aproveitam para ter assessores, podem ser jurídicos, podem ser de comunicação, podem ser técnicos, podem ser na área de finanças, assessores que fazem trabalho que acaba por ser muitas vezes trabalho partidário. Mas isto, de facto, aqui que eu acho que é estranho é ter havido este caso tão direcionado para o PSD tanto tempo depois, inclusive de não ser, já não ser... Pois essa era a minha pergunta, porque o PSD sim. Então, se isto é uma prática já conhecida de vários partidos. O próprio Rui Rio assumiu que o faz e que todos os partidos o fazem. É verdade, e todos os partidos o fazem e toda a gente sabe disso e sempre o fez, quer dizer, é uma prática reiterada. Aqui o que há objetivamente é que houve uma denúncia em 2018, aliás, o Dr. Rui Rio, enquanto presidente do PSD, tentou fazer um downsizing, fazer alguma economia também dentro do grupo parlamentar. E houve algumas pessoas que foram despedidas. E, portanto, houve uma denúncia interna dentro do próprio PSD, houve uma denúncia policial que deu origem a este processo. A verdade é que foi em 2018, passaram 6 anos, não é? E agora é que surgem estas buscas com este aparato. De facto, isso é desconfortável, mas esse funcionamento normal da nossa justiça já nos deixa desconfortável há muito tempo, não é? Portanto, aqui, de facto, o que é estranho é ter acontecido agora estas buscas com este aparato ao PSD para uma prática, para um crime que supostamente seria muito simples de averiguar, de terem sido feitas buscas no tempo em que as pessoas ainda estavam nos respectivos cargos e de ter sido poder ter sido resolvido este assunto. E, portanto, eu compreendo que o Dr. Rui Rio esteja desconfortável com isto, porque, de facto,
toda a gente da bolha política, digamos assim, do Parlamento, dos partidos, dos governos, todos os partidos políticos sabem e fazem este tipo de contratações um bocadinho ao lado, via Parlamento, para o partido. Rui Rio diz que isto é tudo para afetar a sua imagem. Parece-te que é um processo com esse objetivo? Quer dizer, afeta a sua imagem objetivamente? Afeta. Agora, Rui Rio não é candidato a nada. Não vejo que haja aqui qualquer tipo de perseguição política nesse contexto. Quer dizer, custa-me compreender essa. Ele não é presidente do PSD, não há nada disso. A mim surpreende-me mais o timing político, porque objetivamente coincide com uma altura em que há um grande processo a ser investigado no âmbito que atinge o PS, que fez cair um secretário de Estado na semana passada. Há exatamente uma semana foram feitas buscas ao secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, que se demitiu na sequência dessas buscas porque foi constituído arguido de imediato. E há todo aqui um caso em que temos conhecido pormenores que vão aparecendo, que vão chegando ainda por cima mais perto do então Ministro da Defesa e, portanto, objetivamente, isto não estou aqui a fazer nenhuma intenção, nenhum processo de intenções, mas objetivamente, para uma pessoa um bocadinho menos atenta a estes processos, parece que afinal são todos iguais, as suspeitas são de que recaem sobre uns, recaem sobre os outros. Esta proximidade e este aparato policial e mediático em torno destes casos parece fazer equivaler as coisas, e estamos a falar de coisas muitíssimo diferentes. Os crimes que estão a ser investigados no âmbito da tempestade perfeita e que levaram à queda, à admissão do secretário de Estado da Defesa, da associação criminosa e corrupção, são substancialmente mais graves do que este caso, que é um caso que, se começarmos a esgravatar, vamos encontrar em todos os partidos, sem exceção. Mas achas então que pode ter consequências negativas para o PSD? Eu penso que em termos de opinião pública tem sempre. E parece-te que esta prática de utilizar fundos da Assembleia da República, que no fundo são fundos públicos, para financiar atividades internas dos partidos, isso pode mudar a partir deste processo? Nós temos aqui um problema. Eu tenho acompanhado há muitos anos as alterações legislativas sobre financiamentos partidários, que aliás são em catadupa. E nós temos aqui um problema, é que quem faz estas alterações legislativas são os partidos que beneficiam delas, não é? A última grande alteração legislativa à lei do financiamento dos partidos, que foi através da lei orgânica do Tribunal Constitucional, fez sair do âmbito do Tribunal Constitucional a entidade das contas e financiamentos partidários, passou a ser uma entidade autónoma, uma entidade administrativa, com pouquíssimos meios para fazer a investigação toda que supostamente devia fazer sobre todos estes assuntos. E, portanto, a entidade das contas e financiamentos partidários tem pouca gente, tem poucos meios, tem um subfinanciamento para aquilo que devia ser e, portanto, aquilo que dá a sensação é que os partidos que são fiscalizados por ela também não estão disponíveis para lhes dar muito mais meios para fiscalizarem. Portanto, há aqui, digamos, uma pescadinha de rabo na boca em que basicamente estão os parlamentares a decidir em causa própria, ou melhor, os partidos a decidir em causa própria, prejudicando a democracia, porque se nós levássemos a sério as entidades democráticas e o Parlamento como fundamental num Estado de Direito democrático, nós teríamos mais independência do trabalho dos deputados, mais meios para o trabalho dos deputados, financiados pelas verbas que estão adstritas ao trabalho dos deputados e menos gabinetes de comunicação nos partidos pagos pelas verbas parlamentares. E haver aqui alguma seriedade mais seria bom. Certo. Vamos ver se haverá alguma consequência
deste processo, além das consequências políticas. Leonete, muito obrigada. Obrigada, Inês. O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, bolsas de estágio para entrar no mercado de trabalho. Os estágios profissionais são muito procurados por estudantes que estão a terminar o percurso de estudos ou recém-licenciados que ambicionam entrar no mercado de trabalho. Para quem quer ter um primeiro emprego remunerado, uma bolsa de estágio pode ser o caminho a seguir. Para descobrir as bolsas disponíveis, pode-se começar por consultar as ofertas divulgadas pelos gabinetes de apoio ao aluno que existem em muitas universidades e politécnicos. Em Portugal, as bolsas de estágio financiadas pelo IFP, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, são muitas vezes o ponto de partida para uma primeira experiência laboral. Já para quem quer realizar um estágio fora de Portugal, existem os programas Erasmus+, e o Inove Contacto, com bolsas que cobrem as despesas de viagem e estadia. Existem também outros apoios à realização de estágios nacionais e internacionais, disponibilizados por instituições privadas. A duração das bolsas varia conforme o tipo de estágio, podendo ir dos 2 até aos 12 meses. Eu sou a Andreia Ferreira Cunha, até para a semana. Esta quinta-feira, no Público, conheça as principais conclusões da Cimeira da NATO, que terminou ontem em Vilnius, e recorda a vida do checo Milan Kundera, o autor de A Insustentável Leveza do Ser, um dos maiores nomes da literatura do século XX, morreu na quarta-feira. Os sons que ouviram neste episódio são da CNN e da TSF. O episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.